Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, com licença. Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Bem, hoje estamos dando início ao nosso 12º Café da Tarde com Jesus e o assunto que nos trouxe aqui é o poder da força restritiva. Bem, gente, primeiro eu queria agradecer a Deus por me dar a oportunidade de poder compartilhar com vocês o que eu tenho percebido, né, e aprendido pela ação do Espírito Santo na minha vida. Boa tarde, Sérgio, prazer em tê-lo conosco aqui no dia de hoje, gratidão. Eu peço a Deus, né, que me use como instrumento para te ajudar a sair do lugar que você se encontra, sabe? E estou aqui para apresentar também ferramentas que eu me utilizei para caminhar rumo ao caminho da cura, né? Que eu me utilizei nesse caminho, né? Mas antes da gente começar com o nosso assunto de hoje, eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês. Quem não tiver com a Bíblia, leia depois. Nós vamos ler aqui um capítulo que o Espírito Santo me pediu que eu compartilhasse com vocês aqui. Sérgio, me diz uma coisa, escreva aí para mim. Está bom o som? Patrícia Garcia, que prazer tê-la aqui conosco. Você não tem ideia como eu fico feliz que você esteja presente neste Café com Jesus, né? Que nós estamos trazendo para vocês aí 3 vezes por semana. Então, gente, como eu ia falando, a palavra que nós vamos abrir o nosso café foi uma palavra que o Espírito Santo me revelou e que eu vou compartilhar agora com vocês, né? Quem tem a Bíblia, por favor, abra. Nós vamos falar hoje sobre um capítulo curtinho, mas que é incrível mesmo. Que bom. Gratidão. Boa tarde, Bia. Então, a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês está na Bíblia, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 7. E diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Pois é, gente, esse capítulo é muito forte e muitas vezes as pessoas realmente não têm o entendimento da palavra, né? E eu vou trazer uma série de ilustrações hoje, porque esse café é para isso mesmo, para que vocês entendam aquilo que a gente está querendo compartilhar com vocês. Só um minutinho aqui, que eu estou com um pequeno problema aqui no meu som. Gratidão. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês que vai fazer todo o sentido com esse versículo que nós estamos iniciando o nosso café. Em primeiro lugar, né, eu pedi que Deus realmente me sustente, que vocês entendam as ferramentas que o Espírito Santo tem me instruído para eu poder passar para vocês nesse caminho que cada um de vocês tem a fazer e a trilhar na vida de cada um. O assunto do nosso café da tarde hoje, que eu trouxe para conversar com você, é o poder da força restritiva. E eu estou alinhavando tudo isso para vocês terem uma ideia que esse poder da força restritiva, ele está associado a esse versículo que nós lemos aqui em Tiago 4:7, né? Este capítulo é muito forte, ele diz assim, é Jesus dizendo: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de volta. Então, gente, hoje nós vamos fazer uma pequena viagem, né? Eu sempre gosto de viajar um pouquinho e nós vamos fazer uma viagem aos tempos que nós estudamos lá no passado ou uma viagem à nossa mente, né? E eu vou pedir que vocês lembrem de uma imagem que eu acho que todos vocês já viram na vida de vocês, ou então se lembre de quando vocês estudaram isso na época que estiveram na escola. A nossa viagem, eu vou pedir para vocês que vocês lembrem da imagem do nosso sistema solar. Nosso sistema solar.
Vocês devem estar perguntando, Margarete, mas o que você está trazendo para a gente hoje, né? Então eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. O nosso sistema solar, ele é um sistema planetário composto por uma estrela, né, gente? Uma estrela central, que é o Sol. E todos os objetos celestes que estão gravitacionalmente ligados a ele, né? Então, o que a gente percebe quando a gente vê, quando a gente lembra da imagem do nosso sistema solar? A gente pensa, meu Deus, como Deus é perfeito, como a natureza é incrível, e como é que pode todos esses planetas estarem alinhados nesse sistema solar, onde a gente vê o equilíbrio. O que vocês estão achando disso? Que eu estou tentando colocar vocês num contexto para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Vocês estão entendendo? Bia está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sérgio? Bem, vocês escrevam para mim, que é muito importante que vocês sinalizem, né, que vocês escrevam os comentários de vocês, porque eu quero realmente saber se vocês estão entendendo aonde que é que a gente vai transitar nesse café de hoje à tarde, né? Então, gente, falando propriamente dito, o sistema solar é um sistema complexo, fascinante, onde o Sol e seus planetas, luas e outros corpos celestiais interagem através da força, da gravidade e das leis da física. Esse sistema é tão poderoso, né, que ele continua sendo estudado por cientistas, astrônomos, entusiastas da exploração espacial em todo o mundo, né? Mas voltando ao nosso assunto aqui, vocês devem estar se perguntando assim, Margarete, o que isso tem a ver com a gente, né? Então eu vou dizer um pouquinho para vocês. Nós vamos pensar juntos, tá? Nós vamos agora transportar este cenário do sistema solar, e eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Vocês vão diminuindo o foco, desse sistema solar, bem devagarzinho, diminuindo, até que você encontre uma pessoa. Dê um zoom, mas reduz o zoom, até que você entre na Terra e que você encontre uma pessoa. Vocês conseguiram imaginar isso no cérebro de vocês? Pois bem, gente, essa pessoa pode ser você. Então, eu gostaria que vocês observassem o que acontece com uma pessoa que está sob esse sistema solar, né? Número 1, a luz que emana do Sol, ela é capaz de aquecer o seu corpo para que você não sinta frio, né? Eu poderia enumerar muitas coisas, mas eu resolvi simplificar um pouco o nosso café e partir para 3 pontos que eu quero trazer para vocês. Boa tarde, Jobson, tudo bem? Gratidão por estar presente no nosso café. Então, a energia que vem do Sol, ela é capaz de aquecer a gente aqui na Terra, para que a gente realmente não morra de frio. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso café da tarde. Gratidão. Eu vou avisar vocês rapidamente, porque as outras pessoas já estão sabendo. Esse conteúdo vai ficar gravado. Nós temos um canal aqui no YouTube e sempre no final de cada dia, de cada café, eu subo isso para as pessoas que não puderam pegar o conteúdo desde o comecinho, para que elas saibam realmente desde o comecinho qual é o contexto que nós estamos querendo ajudar, né, a vocês a pensarem junto comigo, que é o que eu tenho aprendido no meu caminho rumo à cura, né? Então, gente, o ponto 1 que eu falei, o Sol serve para aquecer o nosso corpo, para que a gente não sinta frio. Se vocês pensarem numa proporção muito maior, se nós não tivéssemos, se o Sol não tivesse incidindo sobre o nosso planeta, nós não estaríamos aqui. O outro ponto que eu quero trazer para vocês, por favor, eu quero que vocês escrevam para mim o que é que vocês estão achando desse conteúdo, que é muito importante saber se vocês realmente estão percebendo aquilo que a gente está passando por aqui, né? Ponto 2.
a energia, gente, energia, né? A energia é como se fosse uma corrente elétrica que passa dentro do nosso corpo e ele é capaz de nos manter energizado, né? Quando a energia que passa pelo nosso corpo, ela é boa, normalmente nós ficamos para cima. Quando a energia é ruim, essa corrente de energia que passa pelo nosso corpo, nós ficamos para baixo, né? E ponto 3, que tem tudo a ver também com o tema do nosso café dessa tarde, que são as forças atuantes. Sobre o sistema solar, e esse nosso pequeno sistema solar, que nós somos apenas uma ínfima parte das pessoas que habitam dentro desse planeta e que estão sob esse sistema, né? Sobre esse sistema solar, nós podemos perceber que o sistema solar do nosso universo, né, da Terra, eles estão em equilíbrio. Por quê? Porque a força da gravidade que atua, a força ascendente e as forças restritivas, elas se encontram em pleno equilíbrio. Da mesma forma que o nosso sistema solar, lá em cima, no universo, nós percebemos que essas forças atuantes estão deixando o universo em equilíbrio, da mesma forma isso acontece com a gente. Trazendo isso para o nosso universo, nós vamos perceber que tipo de força pode estar agindo sobre a nossa pessoa, sobre o nosso universo, sobre a nossa mente e que possa estar ocasionando algum problema no nosso funcionamento, né? Então, gente, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando essa força restritiva ela está em desarmonia com a força ascendente, por exemplo, que é o modo como você se movimenta, não está em equilíbrio, você pode cair, por exemplo, você pode ter uma alteração no seu comportamento, nos seus hábitos mentais, nos seus hábitos alimentares e etc, no seu humor, né? Quando essas forças restritivas, elas incidem sobre nós. Eu esqueci de contar para vocês, em primeira mão, assim, mais ou menos, eu sempre faço uma descrição. O que é a força restritiva, né? A força restritiva, elas são todas aquelas forças que atuam através de pessoas, através de ideias, argumentos, fatos que são contrárias para que promova uma mudança. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Por favor, eu preciso saber se eu estou sendo clara e se vocês estão entendendo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês procurem avaliar os argumentos, os fatos apresentados, busquem contra-argumentos e desconstruam os fatos que se opõem à mudança que vocês estão querendo fazer na vida de vocês. Tá dando para compreender até aqui, gente? Bom, deixa eu continuar aqui com o meu pensamento, né? Então, o que nós vimos até agora? Primeiro, você é um mini sistema solar, né? A luz que vem do sol, ela é capaz de te aquecer. A energia gerada através das emoções que você sente, através dos seus pensamentos, ela é capaz de produzir uma energia que ela pode ser positiva ou negativa. Essa energia positiva ou negativa, ela tem um impacto diretamente no teu organismo. E o outro item que nós vimos até aqui é que as forças que estão atuando sobre você, elas podem te desequilibrar. Normalmente, essas forças são as forças restritivas. São, repetindo, elas aparecem pra gente em forma de pessoas, ideias de outras pessoas, argumentos, fatos, tudo que... Ah, que bom, Bia, que você está entendendo isso. É isso mesmo, é muito importante que a gente perceba esse tipo de coisa mesmo, porque isso, entendendo.
temos que estar em harmonia com o universo para vivermos uma vida melhor. Exatamente isso, você pegou assim em cima. Porque o universo, nós somos uma miniatura do universo, né? Que é aquilo que eu falei, nós abrimos a nossa live pensando no sistema solar. Daí a gente foi tirando o foco, diminuindo o zoom, até chegar numa pessoa. Essa pessoa é a gente. Nós representamos uma pequena parte do sistema solar. E o que acontece? Nós temos que nos espelharmos. O que é que está fazendo com que esse sistema solar esteja em equilíbrio? Né? É a força da gravidade, é a força da ascensão. São as 3 forças que atuam neste universo, no sistema solar, para que os planetas fiquem em equilíbrio e girem em torno do Sol. E a gente? A gente é a mesma coisa. As pessoas são planetinhas que estão em volta da gente, né? Elas atuam através de pessoas, através dos eventos, através de tudo que está acontecendo no mundo, que pode interferir no teu bom funcionamento, podem te impedir. Isso pode fazer com que você fique para baixo, que a força, por exemplo, da gravidade, ela pese maior do que a força ascendente, que é a força que tem que atuar com maior intensidade para te fazer se movimentar para ir para frente, para você subir de nível, para você melhorar, para que você não fique impedida de dar os passos que você tem que dar para melhorar na sua vida, né? Então, quando essa força, ela restritiva, ela está em desarmonia com essa força ascendente, a gente está em desequilíbrio, né? É aquilo que eu estava falando. Podemos cair, podemos alterar o nosso comportamento, o nosso humor pode afetar a gente de qualquer maneira e a gente não tem ideia. Agora, tem uma coisa aqui que eu acho muito legal que eu queria trazer para vocês, gente. Essa força restritiva, do mesmo jeito que ela tem o poder de nos manter neste estado disfuncional, eu quero que vocês tragam isso, diminuam ou ampliem o foco para entender o que eu estou querendo dizer. Quando você se percebe doente, quando você se percebe que você não está em pleno domínio, não está dominando o ambiente que você vive, as coisas que você quer fazer, que você não anda legal, eu quero que vocês pensem que vocês têm que prestar atenção nisso. Porque quando essa força começa a atuar muito na vida da gente, a gente vai, ladeira abaixo, né? Elas têm um poder realmente de acabar com a vida da gente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o impacto que essa força restritiva tem na vida da gente. Vou começar por mim. Eu vou falar para você qual era o impacto que essa força restritiva, essas forças restritivas, atuavam no meu organismo, né? O que a Margarete sentia quando ela estava debaixo dessa força? Insônia, irritação, desassossego, gente. Era uma coisa impressionante, desassossego, raiva, é uma manifestação de uma força restritiva. Então, tudo isso que eu estou trazendo para você são manifestações que aparecem sobre diversas formas no nosso organismo e que a gente deve entender que as forças restritivas estão atuando sobre nós. Por que eu digo isso? Porque é quando entram essas questões, né, que estão se manifestando, como insônia, irritação, desassossego, raiva, medo, preocupação em excesso. É um medo tão grande que você não consegue mesmo ter uma força que te leve para o próximo nível, para que você possa dar o primeiro passo para sair do lugar que você se encontra, né? Lidar com as adversidades, porque aqui na vida, gente, na Bíblia diz que na vida vocês terão aflições. Então a gente precisa estar ciente, a gente precisa estar com o pé na realidade, a gente precisa estar com o pé que nós estamos aqui, porque nós precisamos aprender com a vida, né? Que a gente não veio aqui só para comer, passear, ficar bem, andar no Jardim do Éden numa boa e comer tudo do bom e do melhor, sem antes o quê? Sem antes acreditar que existe um universo, que nós precisamos enxergar, que não é
o padrão de energia de consumo, que eu costumo dizer para vocês, que é o padrão de energia de consumo que nos leva para baixo. E neste padrão de energia de consumo, que nós chamamos aqui na Embaixada do Coaching de PEC, é o padrão que te leva para baixo, que te adoece, é um padrão restritivo, e que a maioria das pessoas que vivem nesse planeta, elas estão dominadas por esse padrão restritivo, né? É que eu tô trazendo isso para vocês. Quer ver uma outra coisa que eu fiquei impressionada quando eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida e tudo que eu tinha passado e que tinha contribuído para que eu ficasse doente? Foi o seguinte: eu não sabia lidar com as adversidades. Quando eu lidava com alguma adversidade, gente, eu entrava em pânico. Eu não conseguia ter o equilíbrio necessário para enfrentar aquela adversidade, que é o que nós temos que estar preparados, porque a vida é isso, né? E outra coisa que eu nunca podia imaginar, que embaixo de todos esses comportamentos, né, que eu citei aqui, porque esses comportamentos que eu estou citando aqui são comportamentos, né? Isso serve como é que a gente pode falar? Sintomas, né, de que alguma coisa não está bem. São sintomas graves que estão sinalizando que você não está bem por algum motivo, né? E pasmem o que eu vou te dizer. Sabe o que eu descobri? É que embaixo, bem lá no fundo de todos esses comportamentos que eu estava manifestando através daquilo que estava dentro da minha alma, da minha mente, existia uma dor, uma tristeza profunda, uma tristeza que eu não conseguia expressar. E essa tristeza, quando não é expressada, quando você não consegue metabolizar no seu organismo, eu já disse isso em outras lives, ela se manifesta através da energia negativa, essa energia negativa que fica presa no nosso corpo durante anos, ela é capaz de nos adoecer. Isso é seríssimo. Então, tudo isso é um negócio assim muito grande e muito profundo. Eu gostaria que vocês repetissem. Então, muitas vezes nós não sabemos o que é. E vou chegar nisso numa outra live. E essa tristeza que eu não conseguia expressar, ela fazia ao mesmo tempo com que eu não me conectasse com as coisas boas da vida. Que eu vivesse uma neurose mesmo, né? A neurose de maus pensamentos, de maus hábitos, de péssimas ações, de não ver luz no fim do túnel, de falar, ó Deus, ó céu, o que aconteceu? O que está acontecendo comigo? De se sentir vitimada, né, na vida. Porque isso tudo é coisa de louco, gente. A gente se sente vitimada. Doença que a gente não consegue enxergar luz no fundo do túnel. Isso é muito mais profundo. Não adianta eu falar para vocês, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que entender, porque a luz só entra dentro da mente da gente quando a gente tem um entendimento de como é que nós funcionamos. Não dá para colocar uma cortina de fumaça, não dá pra gente ficar cego, não dá para ficar dando colinha para vocês, olha, faça isso, faça aquilo, que você vai dar certo. Não é assim, a vida é orgânica. Cada pessoa tem um sistema de funcionamento, cada pessoa aprendeu coisas na sua infância, cada pessoa sofreu um trauma. Aliás, eu estou estudando muito sobre o trauma, porque eu percebi, além de tudo, eu estou cavando fundo, que eu sou uma pessoa que eu funcionei debaixo de um estresse muito grande. Eu tinha cortisol em excesso caindo na minha corrente sanguínea. E isso fez com que o meu cérebro aprendesse um caminho de funcionamento. E quando o cérebro aprende esse caminho, nós vamos ter que fazer esse movimento aí dessa força que eu falei. Tem que tomar cuidado, porque o cérebro é que comanda tudo. E quando o cérebro faz esse caminho, você fez um caminho totalmente através das forças restritivas. E essas forças restritivas, se você não tiver, não é força de vontade, se você não começar a procurar entender, a pesquisar determinados assuntos,
ampliar o teu horizonte para entender como é que tudo isso atua dentro de você, você não vai ter a força que você precisa para sair de qualquer situação que você esteja atravessando. Vocês estão entendendo aí? Eu gostaria muito que alguém escrevesse alguma coisa para mim, gente, por favor. Porque eu estudo, eu fico pesquisando 25 horas por dia. Eu já falei isso para vocês, eu fiz 899 mil cursos de coaches e tudo, mas não entrava na minha cabeça. Eu falei, gente, não é isso, não é simples. Porque sabe o que eu percebi, gente? As pessoas não conseguem fazer as coisas direito, não é porque elas não têm inteligência, não é porque elas não têm força de vontade, não é por uma série de coisas que as pessoas dizem. Não, você vai acordar cedo, você vai para academia, você vai fazer isso, agora você tem que comer isso, agora você tem que tomar cuidado, você não vai falar assim com o teu filho, ou você vai falar assim com a sua mulher. Não é assim, porque se fosse fácil, se fosse dessa forma, todo mundo, ninguém é burro. É que nós estamos traumatizados. Nós vivemos num sistema, esse sistema de condicionamento que é o PEC, que é o padrão de energia de consumo, que ele vai nos consumindo, por isso que nós demos esse nome aqui. Ele consome a tua energia vital. Você não consegue sair da preocupação, você não consegue perceber que existe vida dentro de você. E a vida é para a gente viver com vida, com harmonia, com abundância. Por quê? Porque este ciclo, este padrão de energia de consumo, ele está impossibilitando que você enxergue a vida que Deus te deu. Porque a vida que habita dentro do corpo que você está é a vida. Se não fosse essa vida, você não seria um corpo e não poderia nem fazer nenhum movimento, nem andar, nem comer, nem dormir, nem nada. Então a gente não está reverenciando a vida, que é Deus. Vida é Deus em ação. Então quando você age através da vida que emana de dentro de você, que é o poder de Deus, quando ele entra em ação na sua vida, quando você consegue transformar a tua mente e pensar sobre esta ótica, vocês não têm ideia do que é você todo dia acordar e falar, nossa, mas eu não sou só isso aqui que eu penso, né? Que eu não sou só este acúmulo de tarefas que eu tenho que fazer na minha vida, porque nós viramos tarefeiros, né? Então, quando você vira tarefeiro, você não sente satisfação, você não sente plenitude, você sente preocupação, você sente estresse. Então é tudo isso que você sente quando você não percebe que você é um ser em evolução. Só que você precisa aprender a perceber isso, você precisa ser guiado, você precisa ser direcionado de uma forma mais profunda para que você se desenvolva. Porque se não for dessa forma, não dá para você falar. Mas você não aprendeu porque eu estou te dizendo isso. Porque se todo mundo fosse simplesmente obedecer como todo mundo passa para os seus filhos, nós não teríamos tantos problemas como nós estamos tendo na vida das pessoas, o número de pessoas doentes, o número de filhos que estão nascendo com problema, tá demais. Eu mesma sou fruto de um sistema solar contaminado, né? Porque nós somos fruto de um sistema solar que representa o pai de vocês, a mãe de vocês e aquilo que eles passam. Então, se esse sistema solar individual de cada um não tiver em harmonia, nós vamos receber uma carga negativa, nós vamos receber uma força restritiva do cão, que é capaz realmente de fazer um estrago danado na vida da gente. Aliás, desde a gestação, desde que uma mulher, desde quando a mulher engravida, ela realmente passa essa energia para o feto. E muitas vezes a gente não sabe por que a criança nasce tão desassossegada, por que acontece tanta coisa. Essas coisas acontecem porque além da nossa compreensão. Além. Então a gente acaba se vitimando, a gente acaba chorando, a gente acaba achando que a gente é infeliz, como é que Deus foi fazer uma coisa dessa comigo. Ai, que bom que você está entendendo isso, Sérgio. Eu estou muito feliz
e você vive em paz. É uma coisa que a gente tem que pensar, né? E a gente não pensa. Então, a gente pensa só o seguinte, ó, o trabalho que eu tô tendo, por que esse menino não dorme, por que essa menina não faz isso, assado, frito, cozido, como eu sempre pensei na minha vida. Cara, imagina o que eu passei para minhas filhas. O que eu passei de desassossego, de tristeza, de coisas que eu nem sei. Essa tristeza profunda que eu falei para vocês, que era o pano de fundo. Aliás, essa tristeza profunda, eu tenho uma outra coisa para contar para vocês. Anotem isso no caderninho de vocês. Essa tristeza profunda é proveniente, sabe do quê? Quando fica nesse nível, ela é proveniente da sua separação com o seu eu verdadeiro. É quando você se separa de Deus, que é a sua essência, que é o Cristo que habita dentro de você, e você fica completamente desbaratinado. Você não consegue raciocinar, você não consegue controlar suas emoções, você não controla a sua fala, você não controla nada. E quando você está separado, dissociado da sua essência, é preciso que seja feito um trabalho árduo em cima da criança ou do adulto, para que ele volte a se conectar com ele mesmo, que na minha humilde opinião, eu só vejo cura quando você aprende a conhecer o Deus que habita dentro de você, quando você abre o teu nível de consciência, quando você deixa a luz de Deus entrar dentro de você, para você perceber isso, é só o amor dele pode te curar. Nenhuma pessoa que você se relaciona, ela vai ser capaz de eliminar esse vazio que você tem dentro de você. Quando você encontrar o Cristo que tem dentro de você, você vai estar em paz. Esse é o primeiro passo. Depois você tem que mudar os seus pensamentos, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que mudar a forma como você se relaciona com as pessoas, porque isso é aquilo que a gente fala, que a gente tem que regar esse jardim todos os dias, porque senão esse sistema, esse padrão de energia de consumo, que é a força restritiva, ela vai perpetuar na tua vida e você vai adoecer cada vez mais, até que um dia você fica sem energia completamente e você morre antes do tempo. Nós estamos vivos num mundo onde existem zumbis, né? As pessoas ficam se entorpecendo, se entupindo de bebida, de cigarro, de prazeres, de comida, essas coisas, por causa desse buraco que tem dentro. Isso mesmo, Bia, a gente só encontra a verdadeira paz. Vocês concordam comigo, eu fico muito feliz. E aí, gente, o que eu queria dizer pra vocês? Eu fiz aqui, eu tenho tanto papelzinho aqui, que eu quero continuar direitinho falando algumas coisas a mais pra vocês, pra eu não me perder, né? O que eu tô dizendo aqui pra vocês é muito sério, sabe, gente? Mas o que eu quero te dar é uma notícia boa. É que graças a Deus tem jeito. Porque quando nós aprendemos... Por que tem jeito? Porque é só você cavar fundo e você vai achar o Cristo que está dentro de você. É esse Cristo, quando você encontrar com Ele, que você vai se sentir completo, você vai emanar naturalmente uma vontade de viver. Isso não está na prateleira, isso não compra. Não existe metodologia que te ensine isso, a vibrar. Você quer ver uma coisa? Deixa eu pegar aqui. O que eu escrevi aqui? Nossa, eu trouxe exercícios para vocês fazerem. Eu esqueci de falar tudo isso para vocês. Vamos lá. Vamos lá, você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aí dessa força restritiva. É uma coisa meia boba, mas para vocês entenderem. Bom, você está precisando atravessar uma rua, né? Você está numa avenida enorme e os carros estão vindo, né? Só que você precisa pegar uma pessoa que está do outro lado da rua e essa pessoa está pedindo socorro para você. E aí você vai, você começa a atravessar a rua. Só que quando você está na metade da pista dessa avenida, você percebe que está vindo um carro num excesso de velocidade muito grande. E esse carro, se você não der um impulso, é um impulso que você vai ter que promover no seu corpo para você
adquirir uma velocidade maior do que aquela que você está acostumada a andar normalmente, você vai ser atropelado. É simples assim. Então eu quis trazer esse exemplo para vocês. Quer ver? Esse é um exemplo das forças atuantes no nosso universo. Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, nós vamos levantar um copo d'água, né? Sei lá, você está deitado, você está olhando o teu celular, você está fazendo alguma coisa, e aí de repente você vai pegar um copo d'água que está cheio, que está do lado da tua mesinha de cabeceira. Para você pegar esse copo d'água, para que esse copo d'água, para essa água não se derrame no teu corpo, você vai ter que fazer uma força para levantar este copo de água. E essa força nesse copo, ela tem que ser suficiente para que você consiga colocar a água dentro da sua boca. Oi, Beth, tudo bem? Prazer em tê-la aqui no nosso café. Gratidão. Então, essas forças são as forças, como a força do exemplo que eu dei, quando você está atravessando essa avenida, que você tem que correr, porque senão você é atropelada por um carro, é a força que você vai ter que imprimir na tua vida para você sair do lugar que você se encontra. Então, gente, nós somos um mini sistema solar e que sempre estamos rodeados com diversos satélites, são diversas maneiras de pensar, diversas forças atuantes sobre o nosso universo, capazes de nos desestabilizar. E essa força motora que a gente fala muito, é a força de ascensão. Essa força de ascensão, ela é tão forte, ela é tão poderosa que ela é capaz de tirar você de qualquer lugar. Foi essa força que atuou sobre o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, que me tirou da cama, que me tirou daquele leito quase morte. Bia tá dizendo aqui que tinha vontade de morrer. Gente, que coisa, né? É bom que você fale isso, sabe? Quando você se aproximou de Deus, você encontrou essa força. Nossa, mas é isso, porque você vê que quando você tem esse encontro, e esse encontro, gente, ele é pessoal, mas ele aos poucos, ele é progressivo, é uma força progressiva. A partir do momento que você vai lendo a Bíblia, que você vai lendo os ensinamentos, você vai pegando, por exemplo, os exemplos, né? Eu faço uma mentoria com um cara maravilhoso, e essa semana eu tinha esquecido até de tantos afazeres, olha a força restritiva, né? Isso não pode acontecer. Que eu acabei não lendo o que ele me pediu para ler na Bíblia. E hoje de manhã eu fiquei pensando, né, nisso que ele me passou e foi maravilhoso. É só você pegar e ler Esther. O que aconteceu com Esther? Quem era Esther e quem Esther virou? Esther era uma mulher que ela tinha fé. Então ela não deixou nenhuma força restritiva atuar sobre ela. E ela chegou onde ela chegou, né? Mas isso eu deixo para vocês depois pesquisarem na Bíblia, né? Então, gente, quer ver uma outra coisa que essas forças restritivas, elas atuam? Elas atuam no seu estado emocional, gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você é alegre? Vibra assim. Nossa, eu acordei, abri os olhos. Nossa, que felicidade, eu tô viva. Você vibra pelo fato de acordar com vida ou você apenas nem pensa sobre isso? Você percebe o milagre que é você poder acordar? Porque o poder está com ele, nós não sabemos de nada. Você já pensou assim muito profundamente que você acorda pela graça e pela mão do Espírito de Deus, porque é ele que decide se você vai acordar ou não? Então você vê que a gente não domina nada, a gente não é nada nesse universo, que realmente nós estamos debaixo da força de Deus, do Criador, que é ele que decide tudo. Então por que a gente resolve fazer as coisas do nosso jeito? Por que a gente teima em não acreditar? Por que a gente teima em fazer as coisas do jeito que a gente acha? Há mais de 2000 anos Jesus veio para o mundo
Deus mandou o seu Filho para mostrar para a gente o caminho e a gente ainda não aprendeu. Por que que a Bíblia traz tantas histórias de pessoas doentes que foram curadas, problemas seríssimos? Porque a força poderosa da mão de Deus, do nosso Criador, é tão grande. É isso que ele está dizendo para a gente, que ele é capaz de tirar uma pessoa de um leito de quase morte e curar. Foi o que ele fez comigo, porque eu poderia ter os melhores medicamentos, eu poderia ter a melhor das assistências, eu poderia ter tudo, mas se eu não tivesse fé, eu nada teria, não teria condições. Eu vi pessoas morrerem ali do meu lado durante o meu tratamento, porque elas não tinham força, gente. Elas estavam tão debilitadas pelo padrão de energia de consumo que habita dentro da gente, que elas não tinham força. Elas estavam recebendo tratamento, elas estavam lá, tinham médicos à disposição. Tinha uma pessoa, infelizmente, que faleceu, uma mulher maravilhosa, que estava se tratando do meu lado, a Eliana, a Beth, minha irmã, conheceu. Poxa, a gente estava planejando fazer uma viagem de navio depois que a gente terminasse o tratamento. Ela não teve forças para conseguir fazer o tratamento dela. Olha como isso é sério, como isso vai minando. Então as pessoas que têm o seu emocional debilitadas, elas têm fraturas emocionais, elas têm traumas. Essa força ascendente, ela precisa regenerar para que esse padrão natural que a gente veio para o mundo, que é para a gente viver em plenitude e abundância, ele apareça, ele reapareça, porque ele está dentro da gente, né? Porque ele não está fora da gente, ele está dentro da gente. Então, gente, é sobre isso que eu estou falando para vocês. O impacto que essa força restritiva, que se a gente souber usar, ela vira uma força ascendente. Como é que ela vai virar? Essa força restritiva, ela vai virar uma força ascendente. Você vira essa força de lugar quando você começa a perceber, pelos resultados que você está tendo na sua vida, pelos seus relacionamentos, pelo tamanho da sua carteira, pelo tamanho dos teus sentimentos, pelo aquilo que passa dentro da sua cabeça, você percebe. E aí, realmente, se você quiser alterar isso, você consegue. É claro, gente, que não é tão fácil assim, né? Porque se fosse fácil, todo mundo teria uma saúde maravilhosa. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem que imprimir velocidade nessa força de ascensão. Quando alguém perceber que não está indo bem, pratique uma ação, faça um movimento. Força é ação, força é impulso. Se você ficar parado, você não vai sair do lugar. Se você ficar parado, o teu sistema operacional, ele vai para o brejo. Você precisa estar em atualização. O nosso sistema é o que está dentro da nossa mente. A nossa mente é como se fosse um computador. Você tem que trocar um programa operacional que você está vivendo, na restrição, padrão de economia, padrão que você não sai do lugar, padrão que você não se dá bem com as outras pessoas, que você parece que você está pesando 500 quilos quando você faz alguma coisa, tudo é problema para você. Você tem que tirar esse padrão fora, você tem que jogar fora, mas para você jogar fora, para você excluir, quer dizer, você tem que inserir um outro padrão. Você tem que começar a ouvir coisas que realmente, para fazer vocês refletirem, porque através da reflexão e de conteúdos que diferentes dos habituais é que a gente consegue abrir os nossos horizontes. Então, gente, eu deixo aqui 4 pontos, né, que eu sempre gosto de deixar para vocês quando eu finalizo uma live, que isso serve todos os dias para tudo que você for enfrentar na vida de vocês, que é o seguinte, né? Você tem que descobrir essa força que existe dentro de você. Esta é a força ascendente. Essa força ascendente chama-se fé. É fé. E fé é Deus em ação. Nunca se esqueça disso para você jamais esquecer. E agora, gente, eu vou finalizar
o nosso café com esses 4 pontos que eu vou colocar aqui para vocês. Ponto 1, nós vamos lá para aceitação. Então eu quero que vocês pensem na vida de vocês. Quais são as forças restritivas que estão incidindo em você, que te deixam neste lugar que você está e que estão te impedindo para dar o próximo passo que você gostaria de dar na sua vida e que não deu até agora. Escrevam no caderninho de vocês. Número 2, posicionamento. Diante de tudo dessas informações que vocês receberam hoje, tragam isso para o universo de vocês, reflitam, escrevam e meditem. Meditação é reflexão. Meditem. Margarete, o que é que eu posso fazer na minha vida com o conteúdo que eu estou aprendendo hoje? Reflita e anote. Ponto 3, que é o principal. O poder da responsabilidade que eu falei na outra live. Responsabilidade, gente. Você é um adulto. E como adulto que somos, Jesus espera que a gente seja autossustentável. Nós temos que ser um ser autossustentável. E seres autossustentáveis não são regidos pelas forças restritivas, que são as forças que lhe impedem de viver em plenitude e abundância, que lhe impedem de sentir felicidade, amor ao próximo, né? Vontade de ajudar ao próximo, vontade de oferecer o melhor que você tem. Não dá a gente sempre acaba dando o mínimo para os outros, né? Vamos dar o nosso melhor, porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente vai produzindo mais energia, a gente vai produzindo mais força ascendente, e a gente vai melhorando cada vez mais, e aos poucos a gente vai desinstalando esse padrão, né? E esse padrão que eu tô falando para vocês, aqui na Embaixada do Coach, nós chamamos de padrão de energia vital, que é o Deus em ação, que é o Cristo que habita em você. E o ponto 4, gente, tudo isso que eu falei não vai servir de nada se vocês não pensarem nesse ponto 4. Então eu peço que vocês reflitam o ponto 1, aceitação, o ponto 2, que é o posicionamento, o ponto 3, que é a responsabilidade, e o ponto 4. Margarete, que ponto é este? É o poder da decisão. Eu me lembro que quando eu estava doente, foi crucial para que realmente, olha, eu enfrentasse o meu tratamento com dignidade e eliminasse qualquer força restritiva que pudesse me alcançar. O poder da decisão. A força que emerge quando você decide alguma coisa que você precisa fazer na sua vida e que você não decidiu, ela é gigantesca. Então é o momento em que você decide o que é que você vai. Oi, Adara querida, prazer em tê-la. Vou deixar gravado esse cafezinho, tá? Lá no YouTube para você prestar atenção e ver que ferramentas que eu trouxe para vocês, né? Para poder ajudá-los, cada um na sua trajetória de vida. E esse ponto 4 que eu estava falando aqui é o ponto que você vai decidir o que é que você vai fazer da sua vida daqui para frente. Você vai continuar no papel de vítima sofredora ou você vai encarar o papel de herói aprendiz? Porque nós, desde o dia que nós nascemos, desde o dia que nós saímos do ventre da nossa mãe, nós estamos aqui para aprender com os nossos pais. Se nós não aprendemos com os nossos pais, nós vamos passar por provações, porque eles são os nossos superiores. Essas provações são recados, são bilhetes de Deus, que Deus está dizendo pra gente: olha, aconteceu isso com você aqui, porque você ainda não prestou atenção quem sou eu, você não sabe o poder que eu tenho, você não me descobriu dentro de você, então eu vou te dar mais restrição, eu vou te dar mais problema, eu vou te dar mais coisas para que você preste atenção na única coisa que importa você prestar atenção, porque o resto será acrescentado. Então, gente, este é o poder da decisão.
O que é que vocês vão decidir? Continuar sendo liderado pelas forças restritivas, ou vocês vão dar um passo rumo à sua ascensão? Sua ascensão, que significa melhorar como ser humano, olhar o mundo com outros olhos, olhar as pessoas de outra forma, oferecer amor, estudar, pegar o terreno que existe dentro da sua mente, que é o seu jardim do Éden, que eu falo que é um novo jardim do Éden. Nós estamos construindo um novo jardim do Éden, nós estamos tirando as ervas daninhas que existiam no jardim do Éden quando Adão e Eva entraram, quando eles apareceram. Nós estamos eliminando essas ervas daninhas para que a gente viva em harmonia com o Espírito de Deus, que é esse Espírito de Deus que existe dentro da gente. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu também queria dizer para vocês entrarem no grupo VIP de WhatsApp, que se encontra na minha bio, para vocês compartilharem o meu conteúdo, nosso, né? Não é meu, né? O conteúdo é nosso, é público, não é meu. São instruções que Deus me deu para eu passar adiante. Porque se isso foi bom para mim, eu espero que seja bom para qualquer pessoa que esteja precisando sair do lugar que se encontre. Eu gostaria de dizer para vocês também que saúde é vida, que isso faz parte da nossa saúde mental. Nós temos uma loja no nosso Instagram e tem muita novidade aí para vocês. É uma loja onde a gente está compartilhando saúde também, não só sob o ponto de vista mental, luz na mente, né, e nas emoções, mas saúde corporal, né? Existe muita coisa bacana que você pode estar fazendo e tomando para poder melhorar a tua saúde como um todo, porque tá na hora da gente começar a mexer de dentro para fora, porque tudo que nós buscamos no mundo de fora e trouxemos para o mundo, para o nosso mundo, não serviram para tirar a gente do lugar que a gente se encontra. E é isso, gente. Eu estou muito feliz de tê-los aqui nesse café. Eu gostaria imensamente que cada um, se puderem fazer um post dizendo, no seu stories, dizendo o que mais chamou a atenção nesse café de hoje. E se vocês puderem me marcar, eu agradeço. Isso vai fazer, gente, com que mais pessoas tenham vontade de conhecer o nosso conteúdo, para que a gente possa estar alcançando vidas, para que a gente possa estar ajudando pessoas a se prevenir contra a doença que eu realmente desenvolvi, que é a doença do século, que é o câncer. Porque, segundo estatísticas, a coisa está terrível. Eu fiz um post hoje dizendo uma previsão aí que eles estão tendo, que é uma loucura a quantidade de pessoas que realmente vão desenvolver câncer por conta de tudo isso que eu estou falando para vocês. É um negócio assim fora do normal. Eu queria agradecer, desejar a todos um excelente feriado e, por favor, me ajudem. Eu preciso ter voz. Eu preciso que a minha voz alcance o maior número de pessoas para que elas evitem de entrar e de perpetuar esse ciclo, esse padrão de energia de consumo que realmente está consumindo a maioria dos seres humanos desse planeta, tá bem? E para vocês um beijo bem grande da Coach nos seus corações. Gratidão.